E assentados neles havia 24 anciãos. Agora eu gosto muito disso aqui. Primeiro ele vê o trono de Deus, depois ele começa a falar dos seres viventes. Quando a igreja começa a dar valor a anjos e Jesus fica para trás, irmãos, tem alguma coisa demoníaca nisso. João vai lá, ele vê o trono, ele vê alguém, não sabe como é que é, ele não sabe, mas ele sabe que está lá. Ele primeiro vê Deus, depois agora ele começa a ver os outros seres celestiais. Aí ele diz, 24 anciãos. Eu particularmente, eu creio que esta visão é do futuro, mas os 24 anciãos são os 12 apóstolos e as 12 representantes das tribos de Israel. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na sua cabeça tinham coroas de ouro. Sabe por quê? Porque sempre quando falo nesses anciãos, eles têm um aspecto de homem. Ele tem um aspecto de seres tremendos. Pode ser também. Se eu chegar lá e ver os anciãos lá, eu falei, ih, rapaz, enganei aqui, mas eu estou aqui. Negócio. Mas eu estou olhando para toda a Bíblia, quando falo em ancião, parece um homem. Então parecem os 12 apóstolos representados, as 12 tribos de Israel, que é a igreja do Senhor gentil e a igreja de Israel. Aí depois ele coloca o seguinte: do trono saíam relâmpagos. O que tem no trono? Alguém. Mas lá do trono saiu o quê? Relâmpagos. Quando Moisés teve a experiência na sarça ardente, a nuvem negra lá, vocês sabem, era relâmpagos, era trovões, a mesma coisa que Deus está manifestando aqui. Saíam relâmpagos. Lá nesse trono, do trono saem relâmpagos, do trono saem vozes, tem vozes nesse trono, não é uma voz só, são vozes. Tem trovões, irmãos, a cena é terribilíssima, ou seja, é uma cena de arrepiar. Nós é porque estamos acostumados com o Apocalipse. Mas se isso fosse manifestado a olho nu, é mais do que o filme de Spielberg, mais do que esses filmes de ficção, porque a cena aqui é terrível. Veja só, vozes, relâmpagos no meio do trovão. O Neto uma vez falou, pai, a coisa que deveriam fazer é um filme baseado no Apocalipse, como o Apocalipse é, sem acrescentar, sem diminuir nada. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas. Aí diante dele, daquele que está sentado no trono, tinha 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tochas de fogo, diante daquele que está sentado. Irmãos, a cena cada vez mais terrível. E diante do trono havia algo parecido. Quando ele fala havia algo parecido, não é isso, mas parece algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Aí você vê assim, o trono está lá, 24 anciãos, tem tochas acesas, tem relâmpagos, tem trovões, tem vozes, tem arco-íris, e tem alguém lá. E de repente, diante do trono, como um mar de vidro. Mar, irmão, é porque é muito enorme, como cristal brilhando, sabe? Aquele brilho, aquela beleza tremenda, mas não deixa de ser terrível. Presta atenção agora, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Agora João vê outro ser vivente. Esses seres são 4 seres viventes que estão no centro, e estão também ao redor do trono, e esse ser vivente tem cheio de olhos. São anjos, são seres celestiais, que têm esses olhos, eu penso que são para contemplar todas as coisas que Deus criou, conservar, serem enviados por Deus, porque têm o poder de enxergar. E por estarem perto de Deus, por estarem no centro e ao redor do trono, esses seres têm o caráter de Deus, não são oniscientes, mas têm o caráter de Deus de poder enxergar mais do que nós imaginamos. Por isso tem olhos. Aqui você vê que o Senhor Deus, ele tem os 7 espíritos, que são os 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, no versículo 5. Agora esses seres também têm muitos olhos, por diante, por detrás. Aí, isso aqui não é estranho para João, isso aqui não é estranho para os judeus, isso aqui não é estranho para mim nem para você, se você já leu Ezequiel capítulo 1. Ezequiel teve a mesma experiência que João, esteve nesse mesmo lugar, ele escreve de maneira diferente, a época é diferente, mas ele contempla esses seres aqui, esses 4 seres viventes. Ezequiel coloca lá a mesma cena, e diz que o primeiro, o ser parecia um leão. Esses seres são representados, presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, vocês concordam comigo? Nós não fomos criados do macaco, não, porque eu não sou feio como macaco, nem você é ou não é? O macaco mais bonitinho que seja, ou bicho feio. E nós temos uma beleza que supera muito ao macaco, é ou não é? Muito! Deus nos criou a sua imagem e semelhança no sentido de domínio e fez uma criatura primordial para viver na terra entre os outros animais, para viver entre as criaturas, para viver entre, sabe, o mineral e o vegetal. Mas o homem, ele é colocado na terra por primazia, para tomar conta da terra, para dominar a terra,
para encher a terra. Então, para tomar conta da terra, a terra foi feita para o homem dominar sobre os animais, sobre todas as coisas. E isso nós temos a imagem de Deus. Nós parecemos muito com Deus, não na forma. Qual é a forma de Deus? Você não sabe. Então não tem a forma de Deus no formato de Deus. Mas eu pareço com Deus no espírito. Porque Deus é espírito, colocou em nós o espírito. Para eu raciocinar, para eu pensar, tomar decisões, dominar. Então isso eu pareço com Deus. Esses seres celestiais são criaturas de Deus para ficarem diante do trono de Deus, cheio de olhos, parecendo onisciente, mas não é onisciente. Esses seres celestiais parecem com o caráter de Deus. E o primeiro tem cara de quê? De leão. Leão é fera. Leão é o dominador, é o guerreiro, é aquele que tem ferocidade. O nosso Deus é um Deus também que tem cara de leão, uma ferocidade, um domínio. Aí por isso começa a aparecer o caráter de Deus nesses seres que são criados, a imagem e semelhança desse Deus, a cara de leão. E depois o segundo tem o quê? O bezerro, a um boi. Isso que significa o sacrifício. No templo, o boi era levado para ser sacrificado. O boi, o bezerro, era levado para ser sacrificado. Esse segundo mostra que Deus, mesmo sendo leão poderoso, ele também tem essa disponibilidade de sacrificar, de dar a vida por alguém. É o caso do boi. E depois, o que tem lá? Homem, caráter de homem, sabe o quê? Deus é Deus, mas Deus encarnou. Ele se fez homem em Jesus. Os seres também, já sabendo disso, foram criados com essa cara de homem. Não parece anjo, não parece, tem cara de homem, parecendo homem. É o caráter de Deus. Depois, por último, uma águia. Águia quer dizer o Deus poderoso que voltará sobre as nuvens com poder e glória. Irmãos, é isso que eu vejo nesses seres. Um leão, um boi, eu vejo uma águia, eu vejo um homem. São caráter de Deus representado nesses seres celestiais que estão diante do trono. Caso contrário, eu não sei como entender isso aqui. Para que João detalhou tanto aqui o boi, o leão, o homem? Por que detalhou a águia? Cada um deles tinha 6 asas. Você já viu isso também lá em Isaías. Cada um, cara de homem, cara de leão, cara de boi, cara de águia. Mas cada um deles tinha 6 asas. Que cena, hein? O trono já é esquisito. De repente, esses seres celestiais com 6 asas. Irmãos, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Se você ler Ezequiel, você vai ver que existiam esses seres, e que além de olhos, lá Ezequiel viu também um detalhe, que eles tinham mãos, por baixo das asas, mãos que se moviam. E aqui diz que não tinham mãos, não fala que não tem mãos, mas tem olhos, por baixo das asas. E esses seres celestiais, de noite e de dias, repetem sem cessar. O que esses seres tremendos, poderosos, fazem sem cessar de dia e de noite? O que eles dizem? Mais uma vez, santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era... Vamos ler novamente, santo, 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 todo mundo junto. Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Presta atenção numa coisa. A doutrina do rapto, eles costumam dizer que no capítulo 4 é o rapto da igreja. Porque aqui para de falar igreja. Alguém que não entende exegese, sabe estudar a Bíblia, fala uma besteira dessa. Não, o rapto, porque até aqui falou da igreja. Agora o Apocalipse vai falar mais da igreja. Só vai falar lá no final. Mas não fala mais. Aqui então João subiu, isso aqui é a igreja subindo, sendo arrebatado e tal. Eu falei, meu amigo, como é que você não lê o texto todo? Porque esse texto aqui, no capítulo 4, quase que fechando o capítulo, está dizendo o quê? Que o Senhor Jesus, se o Senhor Deus é aquele que era, que é e... Então não veio ainda. Não tem arrebatamento aqui. Que era, que é e que há de vir. É futuro. Ele não veio ainda.